Tá. Então, essa pesquisa, na verdade, ela foi o objeto da minha contratação para o Instituto de Pesquisa lá na Alemanha. E aí, basicamente, quando eu sou contratado lá para o Helmholtz, eles me direcionam dois projetos. Na verdade, lá tipo, quando você fala lá da LMU, da Ludwig e do Helmholtz, é porque na Ludwig eu tenho um projeto e no Helmholtz eu tenho outro. No Helmholtz, é um centro de pesquisa para diabetes e doenças metabólicas. E é por isso que lá foi um dos centros que atuou lá no lance do Ozempic, no desenvolvimento, porque eles trabalham com esse... o alvo O laboratório lá foi que desenvolveu foi um dos que participaram no desenvolvimento do Ozempic, do Retratruida, do Trizepartida, né, o Monjaro, eles participaram. E aí, o que aconteceu? Lá por a gente estudar muito doença metabólica, o meu diretor lá, o chefe, ele trabalha muito com jejum intermitente. Então ele, por exemplo, foi um dos caras que descreveu o papel de jejum intermitente na modulação mitocondrial. Ele foi o cara que trabalhou com jejum intermitente a vida inteira. E ele tinha um projeto lá de jejum intermitente em que foi se avaliado o jejum, foi feito o jejum intermitente em diferentes estágios da vida. Então, basicamente, a gente pegou camundongos, que eu vou chamar aqui de modelos experimentais, e depois eu vou falar por que esse modelo foi usado. E a gente pegou camundongos que eram muito, muito jovens, tipo assim, eles acabavam o desmame, depois de uma semana eles já entravam no jejum. Então são os famosos pré-adolescentes, adolescentes ali, na fase infantil para adolescente. Pegamos o de meia idade, que são os adultos, e pegamos os idosos. E a gente submeteu esses camundongos ao mesmo protocolo, mas por dois tempos diferentes de exposição. Um tempo foi 5 semanas de jejum, e o outro tempo foi 10 semanas de jejum. Quando a gente olha para o efeito de 5 semanas de jejum, o jejum intermitente foi benéfico para todos eles, para os jovens, para os adolescentes, para os jovens adultos e para os idosos. Quando a gente vai para 10 semanas de jejum, a gente vê que os idosos melhoram a sensibilidade à insulina, melhoram a produção, a resposta de produção de insulina. Quando a gente injeta a glicose, eles respondem mais rápido e baixam a glicemia mais rápido. E a gente observou também que os adultos de meia idade, eles também tinham essa resposta, mas os adolescentes não. Os adolescentes eles tinham uma resposta pior do que os expostos a 5 semanas de jejum. E aí ficou aquela pulga, mas como assim, né? Uma resposta pior. E aí eu comecei, foi a parte quando eu entro no projeto e começo a desenvolver o projeto, e eu olho para um pouco na biologia, é uma área da biologia, na verdade, é a biologia de desenvolvimento, né? E no desenvolvimento, o fluxo energético, ele é muito importante para o crescimento de células e tecidos. Então, se você restringe o fluxo energético da célula, a célula ela perde a sinalização de síntese via de mTOR, via de crescimento, e essa célula ela começa a apresentar um fenótipo um pouco mais atrofiado, ela parece que ela não desenvolve bem. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma técnica para olhar essa célula. Aí a gente fez uma técnica para olhar lá a célula mesmo, isola a célula, marca a célula com um monte de coisinha que vai acender, que são os anticorpos, e a gente olha a célula. Quando a gente olha a célula dos animais do modelo experimental, que era pré-adolescente, eles atrofiavam as células beta, que são as células responsáveis pela produção da insulina. Enquanto que os outros apresentavam as células betas protegidas. E aí, o que aconteceu? Uma vez que teve essa atrofia, eu conversando com o pessoal do laboratório, falei, olha, o que justificaria a atrofia é o desenvolvimento dessas células. E como que a gente mede o desenvolvimento? Vamos olhar a alteração na transcrição da célula. O que é isso? A célula dentro lá do núcleozinho dela, ela tem um material genético, que é o DNA, e esse DNA ele vai expressar genes que vão expressar fitas de RNA para a síntese de proteína. E essa proteína vai ajudar a célula. Quando a gente pega essas amostras e manda para uma análise que se chama de sequenciamento, a gente consegue analisar todos os genes expressos em uma única análise. E a gente observa que só os animais que eram pré-adolescentes, que foram expostos ao jejum intermitente de longo prazo, eles apresentavam uma assinatura, uma resposta transcricional, ou seja, de expressão gênica, similar ao que a gente observa em diabetes tipo 1 no humano.
E aí a gente foi para o teste funcional para ver se a célula ia produzir insulina. A produção de insulina cai em quase 50%. Nossa. A conclusão do trabalho, é claro, foi em modelo experimental, em camundongo. Não dá para extrapolar isso para o humano, que fique claro. Não quer dizer que jejum gere diabetes tipo 1, não é esse o caso. Mas no estágio de desenvolvimento, existe uma assinatura no modelo experimental que se assemelha com diabetes tipo 1. Ah, mas isso se repercute em humano? A gente precisa fazer essas análises em humano. Mas é uma possibilidade, é onde se Exatamente. inicia tudo. É porque o material genético de um humano e de um camundongo é 98% similar. Então, na maioria das vezes, e é por isso que a gente usa camundongo, a gente usa o camundongo porque existe 98% de possibilidades desse material, desse recurso, ele está de fato acontecendo. E aí a gente agora está com um projeto em andamento, e nesse projeto em andamento, o que a gente vê, na verdade, é que eles estão explorando agora essas respostas em humano. E aí foi bizarro, né? Você, pela primeira vez, mostrar o que todo mundo usa como moda, né? Imagina, é igual falar, exercício é bom, mas tu se matar de exercitar por um longo período vai ser ruim. Aham. E aí, o jejum é a mesma coisa. Você precisa ter um protocolo bem prescrito, porque se você simplesmente cumpre esse protocolo de qualquer forma, se você simplesmente faz a longo prazo e vive nesse momento, a longo prazo, e é um adolescente que não maturou, você tende a ter um baixo desenvolvimento da célula beta, porque a célula beta precisa de carboidrato para o desenvolvimento dela e para a função dela. Perfeito. A gente não pode extrapolar, né, Não. como você disse, mas a gente pode ter a noção, né, e a precaução de não prescrever jejum para adolescente. Pô. Isso Não é? Isso é Exatamente, uma extrapolação que a gente deve fazer por segurança. Por que eu vou fazer um jejum com um adolescente? Né? Sim. Se eu posso, se eu tenho a possibilidade de prejudicar ele metabolicamente. Sim, o ponto importante desse estudo, Bel, é que assim, a gente não avaliou modelos experimentais em condição de obesidade. A gente avaliou modelos experimentais eutróficos, ou seja, normais. E hoje, pelo fato do jejum ter virado a dieta da moda, é muito comum adolescentes que sofrem de distúrbios de imagem, que não são obesos e não têm doenças metabólicas, usarem dessa estratégia para se manter num padrão mais magro. Sim. E aí, essa foi a relevância do trabalho, entende? E aí, esse jejum intermitente seria duração, o que seria o prolongado? Só pra Então, gente o entender. prolongado, se você. É assim, é porque a vida do camundongo, ela não diferente. segue a vida do humano, certo? Sim, claro. Então, 10 semanas na vida de um camundongo pode representar aí. Exato, eu não consigo te precisar, mas 10 semanas na vida de um camundongo pode representar aí de 5 a 10 anos na vida de um humano. Nossa. Então, Gente, é tempo pra caramba, né? é muito tempo. 5 a 10, de 4 a 8 anos, uma coisa assim, teria que calcular. Mas esse é o ponto. Tipo assim, quando você olha para esse contexto desse estudo especificamente, é sabido que o jejum intermitente tem muito benefício. O jejum intermitente é bom, tem muita coisa boa. Assim como a dieta regular também tem muita coisa boa. O problema é você assumir que isso... Proteína não é bom, Pet? Pô, Proteína delícia. é bom. Proteína é bom, não é? Proteína é demais. E se tu só comer proteína é bom? Não, dá problema. Exato, é a mesma coisa. Se tu só faz jejum e faz um período longo, vai ter uma hora que tu vai entrar em estresse energético e atrapalha o desenvolvimento dos teus tecidos. E um deles que é muito afetado é o pâncreas, porque depende de glicose para produzir insulina. Perfeito.